Muito bem. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Thiago. Colocou no chat aí. Boa noite, Tyson, Amanda, Maxwell, Matheus, os Matheus, tem dois. Gabriela, chegou depois aí também. Maurício, o Iri. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui oficialmente nossa aula de hoje. Boa noite. Já mandei, então. Consegui mandar, Gabriela. Você tinha pedido lá para mandar antes. Consegui mandar um pouquinho antes da aula aí o material de hoje. Mas antes de falar daquele material que eu enviei hoje, eu vou terminar de falar do material que eu enviei na semana passada. Eu deixei uma pergunta no final da aula para vocês. É uma pergunta simples ao mesmo tempo que precisa de uma explicação um pouco mais complexa, que é se a gente muda de tamanho ao longo do dia. Alguém pesquisou? Alguém conseguiu dar uma olhadinha sobre essa resposta sobre isso? Eu olhei. E aí? Eu também. Eu também. Aí, todo mundo olhando, tá vendo? Um merece Muito, ponto, pessoal. muito bem, parabéns. Estou gostando de ver. Vamos trocar uma ideia sobre isso então. O que vocês acharam aí? Começa aí, Fernanda. A carga de achatamento gravitacional sobre os discos intervertebrais pode fazer com que as pessoas diminuam até 2 centímetros em relação de manhã para tarde. Beleza. Eu anotei para ficar certinho. E aí, Thiago? É mais ou menos isso Ó, mesmo? então, o que eu pesquisei aqui, né? É que quando a gente levanta, a gente é mais alto, né? Quando acordamos, né? Pela manhã. Durante o dia, pelo fato de ter mais gravidade, né? E de ter uma desidratação das cartilagens do joelho e principalmente da coluna. Beleza. Tá mais ou menos no mesmo sentido que a, que a Fernanda comentou. E aí, Gisele? Eu também achei que sim, né, pela força da gravidade e pelo que o Tiago falou aí, que também ocorre a desidratação das cartilagens e do joelho, principalmente da coluna. Eu queria saber o que seria essa desidratação, Anselmo. Uma boa pergunta. Mas vou responder, tá, Gisele? Tá. A Gabriela colocou no chat aqui também que de dia é mais alto, então vai também de encontro com as respostas do pessoal aí. Alguém pesquisou alguma outra coisa diferente, pessoal? Conseguiu ver uma resposta diferente disso? Tiago está perguntando se seria o líquido. Tem relação com o líquido. Alguém achou alguma coisa diferente? Não, Ô, né? Anselmo, Diga. deixa eu te perguntar. Eu acho que não só a questão fisiológica, mas também com relação ao cansaço, né? No final do dia, automaticamente, nós estamos mais desgastados. Então, a nossa postura corporal, principalmente, não vai ser a mesma de quando a gente levantou. A Uhum. disposição também pode influenciar, não pode? É um fator que tem que ser levado em consideração também, Carol. Isso também depende muito de como que é o cotidiano dessa pessoa, né? Uhum. Se ela é uma pessoa que se movimenta muito durante o dia, então ela tende a ter um cansaço maior no final do dia. Isso pode sim alterar a estatura dela de alguma forma, com certeza, né? Vamos lá. Então vamos tentar responder aqui o que a Gisele perguntou, mas eu vou partir de um conceito que nós falamos na semana passada, que é o conceito das cargas mecânicas, né? Comentei com vocês no final da aula passada sobre os 5 tipos de carga mecânica que o corpo sofre. Nós temos a compressão, isso mostrado aí no ponto, no seu osso aí mais à esquerda, né? Nós temos a tensão, que seria exatamente o contrário da compressão, o cisalhamento, né? A força de cisalhamento, a rotação ou torção, que é a movimentação de um lado, a parte superior para um lado, a parte inferior para o outro, e a inclinação, que seria o envergamento desse osso aqui no exemplo especificamente. Então, essas forças elas estão diretamente relacionadas com essa alteração do tamanho que a gente tem de um dia comparado com a noite. Então, o primeiro ponto, o Tiago comentou, a Gisele também comentou, e a própria
Fernanda também comentou, né, com relação às alterações levadas pela própria gravidade, né? Então, a gente tem uma força-peso, a gente chama a gravidade de força-peso, que nos joga para baixo, né? Então, tem uma força que nos joga em direção ao solo. E isso não é só para manter você com o pé no chão, não. Isso é para manter todo o seu corpo sofre com essa força também. Então, as próprias articulações sofrem com isso. Já fizeram comentário aí sobre duas articulações especificamente, a do disco intervertebral, ou dos discos intervertebrais, e também do joelho, que também sofrem sofrem com a força da gravidade, essa força-peso. O que essa força-peso faz? Ela faz uma força de compressão. Essa força de compressão gerada pela força-peso faz com que o líquido sinovial desidrate. O que é essa desidratação? O disco, a gente vai comentar mais sobre o disco quando a gente estiver falando de coluna vertebral, mas já adiantando, o disco é composto por duas partes. Ele é composto por um anel fibroso, que é uma parte mais externa do disco, essa parte que está desenhada aqui, riscada, né? E pela região central dele aqui, onde tem um líquido, onde passa o líquido, que o Thiago comentou assim, pô, mas é um líquido sinovial das articulações? Sim, porque a gente tem um líquido que passa aqui por essa articulação do disco intervertebral. E esse líquido ele pode desidratar porque a compressão faz com que você tenha uma troca não só de líquido, de água, mas também de minerais que a gente tem no nosso corpo. Então, a gente tem troca ali, no que chamamos de equilíbrio hidroeletrolítico, né? Que aí está envolvido não só a água, mas os minerais. Nesse caso aqui, sódio, potássio e cálcio, que estão presentes na articulação. Na verdade, não é bem o líquido sinovial, Thiago, por essa articulação aqui não é uma articulação sinovial, mas é um conteúdo líquido, uma água também que a gente tem nessa região do disco aqui. Então, o que acontece? Você tem a compressão, você tem uma troca de líquido, nesse caso aqui, da parte interior do disco para a parte exterior da região central do disco intervertebral, e aí você acaba tendo essa desidratação dessa região central do disco. Então, a gente tem, a partir dessa troca, uma maneira de tentar equilibrar o sistema devido à compressão gerada pela força-peso, pela força gravitacional. Então, acaba aí desidratando o disco nesse sentido. O disco perde um pouco de água nesse equilíbrio, absorvendo um pouco mais de minerais, como o sódio e o potássio, perdendo água nesse processo, gerando esse processo de desidratação. Não é desidratação de falta de beber água, mas desidratação especificamente pela compressão gerada pela força-peso sobre o disco intervertebral. Então, a gente tem essa alteração gerada especificamente por esse processo de compressão. É normal que isso aconteça. E até porque, por uma propriedade física, né, que é uma propriedade que é gerada por uma deformação, e essa compressão gera uma deformação do disco intervertebral nesse caso, a gente tem essa alteração de tamanho. Então, essa região central do disco aqui, ó, que é o núcleo pulposo, a gente vai levar em consideração que vai sofrer esse processo de desidratação, ou seja, deformação, uma alteração por deformação. E isso já é mostrado há muito tempo, né? Tem relações, inclusive nesse experimento aqui, né, de deformação elástica, a gente tem lá, se você colocar num galho de uma árvore um objeto na ponta dele pela manhã, e você voltar na parte da tarde, o que vai acontecer com aquele galho? Ele vai sofrer uma deformação do ponto de vista elástico. Por quê? Ele vai ter que sustentar o aumento da força-peso gerado sobre esse galho, que é mais ou menos o que a Carol comentou. Assim, não tem um certo cansaço gerado pelo sistema? Tem um cansaço gerado pelo sistema, sim. Nesse caso aqui, o cansaço dos nossos músculos, que é justamente aquela região corporal que vai fazer sustentação da postura. Então, o conjunto de músculo que nós temos, a gente tem aí uma alteração, um cansaço dele, uma fadiga dele durante o dia. Isso gera menos capacidade de contração, principalmente dos músculos relacionados ao controle postural, e aí a gente tem aí uma alteração dinâmica, uma deformação elástica. E ela é reversível, tanto é que se você tirar desse galho de árvore esse objeto, esse galho de árvore tende a retornar para sua posição original.
que é mais ou menos o que acontece quando a gente dorme. Quando a gente deita na cama, a gente está na posição supina ou na posição prona, na posição deitada em geral, seja em qualquer tipo de decúbito, né? Você não tem mais essa força, peso tão grande incidindo sobre a coluna. O que o disco faz? O disco acaba reidratando, um processo de reidratação. Aí ele começa já a absorver mais água para dentro do núcleo pulposo, retirando mais sódio e potássio, por exemplo, dessa região do disco. Então acaba gerando um processo próximo de um equilíbrio, né, para poder manter esse disco do mesmo tamanho do que ele era anteriormente. É por isso que a gente fala que é uma deformação elástica. Deformação elástica é aquela que você tem uma deformação, mas ele volta à posição original. Diferente de uma deformação plástica, onde não há onde há uma alteração, mas sem retornar à posição original. Então, o disco acontece exatamente isso. Ele reidrata durante a noite, e aí, na hora que você acorda, você tem uma altura diferente que você tinha quando você foi dormir. E aí, algumas literaturas falam a questão de 2 centímetros. É um número geral, não é um número específico, mas que poderia ter essa diferença. Seria mais ou menos 2 centímetros mais alto ao acordar do que ao deitar. Só o fato de você levantar da cama já faz esse processo de compressão acontecer, e só ali você já perde maior parte dessa estatura, dessa quantidade de centímetros que eu falei. Então, é desses 2 centímetros que você perde durante o dia, você tem ali 1,5 centímetro, 1 centímetro, só do fato de você levantar da cama. É por isso que, relacionando com o que a Carol falou, a fadiga é um dos pontos que pode ser levado em consideração. Mas a maior parte que a gente tem que levar em consideração é a compressão gerada pela força da gravidade sobre as articulações, que vão gerar esse processo de diminuição da estatura ao longo do dia. Beleza? Anselmo, Diga, Gisele. tem relação com o peso corporal da pessoa também? Pode ter, porque quando você tem uma força-peso te jogando com uma massa corporal muito grande, né? Você tem uma quantidade de massa ali sendo jogada para baixo em quantidade maior. Então, teoricamente, as pessoas com mais sobrepeso, né, com pessoas com mais massa corporal, tendem a ter uma carga maior. Isso pode acontecer. A Brina colocou aqui, aquele desafio ao acordar, não dá para fazer aquele alongamento com as mãos até os pés, mas depois você dá uns gritos e consegue. Nesse caso aí, Brenda, não tem muita relação com essa parte compressiva que a gente estava comentando, não. Aí já está ligado com o limiar de ação que a gente tem nos próprios receptores musculares, que são receptores, né, células que nós temos dentro dos músculos e dos tendões também, que controlam o alongamento e o encurtamento muscular. Aí, essas estruturas que a gente tem dentro do músculo, elas são menos ativas, são mais ativas quando a gente acorda. Então, elas regulam muito mais o comprimento da nossa musculatura. E aí, quando você estica, qualquer coisinha que você estica, dói. Porque essas receptores estão comandando e falando assim, opa, não estica demais não, senão pode dar problema. Que são o caso dos fusos musculares e dos órgãos tendinosos de Golgi. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falando de biomecânica muscular, que são os componentes do músculo. E a gente vai comentar mais sobre isso lá na frente. Nesse caso específico da altura da compressão, é mais uma questão, vamos dizer assim, física mesmo, né? O fato de você ter uma força incidindo sobre o corpo humano. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a ideia da alteração da altura? Anselmo, Oi. não tem muito a ver com isso, mas eu queria te perguntar que eu achei o vídeo interessante. Eu vi um vídeo de uma pessoa, ela pesando numa balança normal e, por exemplo, dando 70 quilos. Aí depois ela colocou embaixo da balança um tapete e se pesou de novo, aí deu um valor diferente. Isso quer dizer que a nossa força-peso tende a ser diferente quando está diretamente com o chão e a balança? E depois é diferente quando é o tapete e a balança? André, é uma boa pergunta. Sinceramente, eu não sei te responder ela, não. Eu nunca Eu tinha fiquei pensado intrigada sobre quando isso, eu não. vi o vídeo, eu achei interessante. Eu vou até, se você puder achar o vídeo e colocar no grupo pra gente,
E eu posso pesquisar sobre isso daí, porque a tendência não é que a nossa força-peso se altere. O que pode ser alterado é a força de reação do solo de acordo com o material que o solo é feito. Mas eu não estou lembrado de ter uma alteração de força-peso de acordo com o solo. A força que a gente vai fazer, teoricamente, é a mesma, porque a nossa massa corporal é a mesma e a aceleração da gravidade não muda. Mas você manda pra gente aí que a gente pode encontrar um negócio legal. Aí, se você conseguir encontrar, vou tentar procurar alguma coisa sobre isso. Eu nunca ouvi falar sobre isso, para te falar bem a verdade mesmo. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, aqui, uma coisa importante que eu quero levar em consideração para vocês, a gente, como falou, tem os 5 tipos de cargas mecânicas que ensinam sobre o corpo humano. Torção, compressão, cisalhamento, torção, cisalhamento, tensão e inclinação. Mas o mais comum, e principalmente nos esportes, é a gente ter uma carga que a gente chama de carga combinada. O que é carga combinada? É quando num movimento só você tem a ação de 2 ou mais cargas. Então olha só essa imagem que a gente está vendo aí de 2 lutadores, um momento meio carinhoso ali entre eles, né? O que está acontecendo com um deles? Por exemplo, você pode perceber que nesse lutador que está embaixo, né, está na parte inferior aqui, está puxando o lutador que está em cima, ele tem uma curvatura da coluna aumentada, uma flexão da coluna, e aqui você já pode perceber que em flexão da coluna a gente tem já uma união de 2 forças, né? A flexão da coluna ela impõe compressão de um lado da vértebra e tensão de um outro lado da vértebra. A gente chama essa união de forças de inclinação. Você pode perceber no lutador que está em cima, a posição do corpo dele, né? Ele está com o cotovelo flexionado encaixado aqui, a cabeça encaixada pelo outro lutador, a outra perna dele está estendida, então está tudo uma bagunça ali na posição corporal dele. Então tem várias forças incidindo ali por causa da postura corporal que ele está sofrendo, fora de falar a força-peso que joga os dois para baixo nesse momento aqui. Então a carga mais comum que a gente tem é uma união de várias dessas forças. Então o corpo humano ele tem que ser capaz de suportar todas essas forças. E aí a gente pode dizer que quanto mais treinado é um atleta, por exemplo, teoricamente ele tem uma capacidade maior de suportar essas cargas. Por quê? O que vai fazer essa carga ser suportada é a capacidade óssea de suportar a carga, a capacidade articular de suportar a carga e a capacidade muscular de resistir à carga. E se a gente treina, e os treinamentos a gente sabe que você tem um aumento de densidade mineral óssea, ou pelo menos a melhora do processo de renovação óssea, nós temos uma boa a produção de líquido sinovial nas articulações sinoviais, as articulações cartilaginosas, elas têm um aumento do espessamento, e a gente também tem nos músculos, né, uma boa adaptação, como uma hipertrofia, ou como um aumento da resistência de força. Então, como melhora esses aspectos aí do movimento, a gente tem uma tendência de suportar uma quantidade de carga mecânica maior do que com as pessoas que não treinam. Isso é um ponto positivo aí para o treinamento físico. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é com relação a outros conceitos físicos, que são os conceitos de centro de massa e centro de pressão, que vão influenciar diretamente nessa força-peso e nas cargas mecânicas que nós recebemos ao longo do dia. E é por isso que eu mandei o vídeo para vocês lá, para falar sobre esses conceitos de centro de massa e de centro de pressão. Então vou colocar o vídeo aqui. Se você quiser, por exemplo, pegar o seu celular aí, abrir o vídeo também, você pode abrir, não tem problema. Esse desafio aqui, pessoal, de levantar da cadeira, eu vou pedir para vocês fazerem, vou abrir uma atividade lá no Google, no Classroom. Eu não abri porque eu achei melhor mandar o vídeo primeiro, no final das contas. É por isso que eu não mandei anteriormente. Espera, deixa eu só abrir aqui. Aí, beleza. Vai aparecer minha tela para vocês aí daqui a pouquinho. Então tá aqui lá o sujeito bem apessoado, né, simpático, vai tentar subir da cadeira. E na hora que esse sujeito bem apessoado, simpático, vai subir da cadeira, vocês perceberam que eu fiz movimentos com 2 posições dos pés diferentes. Correto?
Vocês perceberam que tem um que eu tenho uma maior dificuldade em relação ao outro. Vocês conseguiram perceber isso no vídeo? Ficou claro para vocês? Sim. Sim, né? Então eu Sim, vou rodar o vídeo percebi. Eu ia cheirar a parede. Hã? Eu achei que o celular ia cheirar a parede. Pois é, quase que eu dou um beijinho na parede para ver se ela tá firme mesmo. Então, nessas duas primeiros movimentos, três primeiros movimentos aqui, eu deixo o meu pé mais próximo do meu tronco, aí depois eu vou afastar os meus pés do meu tronco, e aí eu tenho uma dificuldade maior de levantar, né? Por que que isso acontece? Por causa dos conceitos, primeiro, por causa do conceito do centro de massa. E o centro de massa ele está intimamente relacionado com a nossa capacidade de se manter estável. Não vou falar nem em equilíbrio, mas vou falar de maneira estável. Por que de maneira estável? Porque a gente sabe que o equilíbrio por si só ele não existe. A gente está buscando ele o tempo todo. Então a gente tem uma maneira de manter estabilidade. Eu até pedi para vocês, né? Fique em pé parado e vê se você vai ficar realmente equilibrado parado. Não, você fica sempre numa leve movimentação para um lado e para o outro o tempo inteiro. Então aqui, quando eu estou nessa posição, vou até voltar o vídeo um pouquinho mais aqui, eu vou fazer uma linha justamente sobre onde está o meu pé aqui. O meu pé passa com esse ponto aqui, certo? Se eu fosse colocar aqui aonde estaria o meu centro de massa nesse momento, posso colocar uma bolinha que o meu centro de massa estaria mais ou menos por aqui. Agora, sentado. Quando eu me levanto, agora eu vou ter que voltar minha coisa para cá. Quando eu me levanto, o que tem que acontecer para eu me manter estável? Quer dizer, em pé. Eu tenho que alinhar totalmente, tá, gente? Eu tenho que alinhar totalmente o meu centro de massa e minha base de sustentação. A base de sustentação são os meus pés. Então, eu posso dizer aqui, ó, que meu centro de massa está passando nesta posição aqui, porque a base dos meus pés está me permitindo ficar neste momento. Então, você pode perceber que quando eu sento, o meu centro de massa, ele não está muito longe sentado comparado com o pé. Olha só onde que ele estava aqui, e na hora que eu fui ficar equilibrado, eu só levantei. Então, como está muito próximo, é mais fácil para eu levantar. O centro de massa ele coincide com o nosso centro de gravidade, que é o ponto onde a gente acha que é importante, que é o somatório de massas do nosso corpo. Se a gente fosse embrulhar o nosso corpo como um todo, né, a gente acharia um ponto só, que é onde a gente converge todas as forças e todos os sentidos. Então a gente entende que quanto mais próximo do meu pé eu estiver sentado, quanto mais próximo o meu pé estiver de onde eu estou sentado, é mais fácil para eu levantar por causa da proximidade do centro de massa. Fato que não acontece quando eu separo, eu deixo meu pé mais longe. Então, se eu fosse colocar aqui aonde está o meu apoio, minha base de sustentação, minha base de sustentação está aqui. E o meu centro de massa está bem longe disso. Você pode perceber o movimento que eu faço e que eu tenho que fazer para poder levantar. Eu tenho que inclinar meu tronco. Inclinar meu tronco bastante. Vou voltar um pouquinho mais aqui. Tá vendo isso? Essa inclinação do tronco que eu não tinha que fazer na hora do outro movimento, por que eu tive que fazer essa inclinação do tronco para levantar desse jeito? Para trazer o meu centro de massa aqui. Para ir alinhando ele para perto da onde está a minha base de sustentação. Por que eu fiz isso? Porque a gente não consegue levantar de um lugar se a gente não conseguir alinhar o centro de massa com a base de sustentação. É por isso que na hora que eu vou voltar aqui lá no primeiro movimento que eu fiz lá. Você pode perceber que no movimento que eu faço, olha como é mais fácil. Eu não preciso inclinar meu tronco nada, praticamente nada. Você pode perceber que o meu tronco ele fica o tempo todo bem próximo de estar ereto. Agora, quando eu venho para cá, eu tenho que fazer esse movimento do tronco para frente. Para quê? Para que eu possa trazer o meu centro de massa
para próximo da minha base de sustentação. Dá para entender esse conceito, pessoal? E a gente tem que ter uma proximidade ou um alinhamento do centro de massa com a base de sustentação para eu poder levantar? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos pegar a ideia? Beleza. E o que que tem o que que é importante dessa base de sustentação? Essa base de sustentação, pessoal, ela está envolvida com o nosso centro de pressão. O que é o centro de pressão? É uma medida de deslocamento que está associada diretamente com o centro de massa, aonde eu vou colocar pressão no solo, exercer pressão no solo, para que o solo me ajude a levantar. E o solo me ajuda a levantar por força de ação e reação. Então, aonde que estaria o meu centro de pressão? Centro de pressão plantar, nesse caso, porque eu estou apoiado no chão com o meu pé. O meu centro de pressão estaria na minha base de sustentação, que é no meu pé. Aí o centro, especificamente, ele está com o local do meu pé onde eu faço mais pressão plantar para poder me manter no solo. Então, deve ter um lugar específico do meu pé, que pode estar na parte mais anterior, na parte mais posterior, que vai gerar esta pressão. Pressão suficiente do quê? Para eu fincar meu pé no solo, o solo reagir de uma força contrária a isso, para poder me ajudar a levantar. Isso é um fator que me ajuda muito a levantar. Então, eu teria que ter algum ponto aqui na minha articulação do pé, que eu possa fazer mais força, mais pressão, para poder com que o solo reaja, partindo da força da lei da ação e reação, para poder me ajudar a levantar. Então, o que eu tenho que fazer para poder manter um ajuste postural legal, um ajuste postural interessante? Tem que haver essa relação entre o centro de massa e o centro de pressão. Então, olha só esses 5 esquemas aqui para você perceber como a alteração do centro de massa pode alterar o centro de pressão. Olha aqui na figura 1, o centro de massa é tudo que tiver desse círculo não preenchido aqui, ó, que está com essa sigla escrito COM aqui. O centro de pressão é o que está com esse triângulo não preenchido aqui. Vou até tirar um pouquinho, essa legenda está em cima da legenda de vocês, vai ficar difícil para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou diminuir essa legenda aqui, vai ficar mais fácil para vocês pegarem. Aí, sim, fica melhor. Então, o centro de massa esse é o círculo que está na região mais superior, e o centro de pressão é esse triângulo. Você vai perceber que o triângulo está sempre aqui na base, tá vendo? Na base de sustentação. Então, na hora que o tronco de uma pessoa vem para frente, a força-peso está aqui, ó, jogando ela para baixo, e o centro de pressão jogando ele para cima, que tem a ver com a força de reação do solo, que é onde eu realmente faço pressão no meu pé para que o solo reaja. Olha aqui como eu vou mudando a minha posição para trás, aqui nessa figura 4 aqui, ó. Aqui eu inclinei meu tronco para trás. Na figura 5, eu inclinei meu tronco mais para trás ainda. Olha como dá para perceber aonde que está o centro de pressão aqui, ó. Está bem no calcanhar, tá vendo? Quando eu venho com o meu corpo bem para frente, o meu centro de pressão vem bem para a ponta do pé aqui, para o antepé. E por que tem essa alteração? Por que eu jogo meu corpo para trás, meu centro de pressão vai para o calcanhar, e por que eu venho para frente, o meu centro de pressão ele vem para o antepé? Justamente porque eu tenho que tentar aproximar o lugar desse centro de pressão com o centro de massa para me manter estável, para me manter em equilíbrio. E é justamente isso que acontece aqui. Eu tenho que fazer o quê? Deixar o meu centro de massa alinhado com o meu centro de pressão, ou próximo do meu centro de pressão, para poder me levantar, para poder me erguer nesse caso aqui. Então, traçando uma linha do centro de pressão que está aqui, a gente pode perceber que na hora que eu for levantar, eu vou ter esse alinhamento aqui, ó, centro de massa, centro de pressão. E aqui eu fico bem estável.
Quando eu passo a vir para frente, vou colocar meu pé para frente daqui a pouquinho aqui, ó. Esse dá para vocês perceberem que na hora que eu vou sentar, eu tiro a minha ponta do pé do chão, meu antepé sai do chão. Preste bem atenção. Na hora que eu for sentar, olha como eu apoio totalmente no calcanhar. Tá vendo minha ponta do pé levantando? Vou voltar de novo aqui para vocês verem. Você pode perceber que na hora que eu levanto, eu faço a mesma coisa. Eu tiro a ponta do pé do chão. Por que eu tiro a ponta do pé do chão? Porque o meu corpo está inclinado para trás. Vou pegar um momento aqui, ó. Nesse momento aqui, os meus dedos não estão encostando no chão. Porque o meu centro de massa está aqui, ó. E o meu centro de pressão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se alterar aqui para a base do calcanhar para se aproximar do centro de massa, para que na hora que eu estiver estável, eu consiga estar nesta linha aqui. É isso que o meu corpo está buscando. Um equilíbrio entre o centro de massa e o centro de pressão para poder ficar o quê? Para poder ficar estável, poder ficar em pé. Nesse caso agora, o centro de massa já está aqui, ó, alinhado com o centro de pressão. Dá para entender essa tentativa de equilíbrio do corpo, pessoal? Isso é muito importante para a hora de fazer exercício. Tem hora que a gente quer entender, sabe por que o sujeito desequilibra na hora que ele faz um agachamento? Por que ele desequilibra porque ele faz um afundo? Por que ele desequilibra porque ele faz ele quer plantar bananeira? O Anselmo. Fazer um handstand. Isso ele pode ser diferente de acordo com a pessoa, né? O centro de massa ou o centro de pressão? Ou os dois? Na verdade, tentar permanecer em equilíbrio. Uhum. Entendeu? Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui uma postura. Vou colocar aqui diferentes posturas. Travou. Diferentes posturas, não sei se vai aparecer aqui. Tem uma imagem que dá pra gente pegar, talvez. Não, não é essa aqui não. Vou colocar postura mesmo. Essa imagem. Essa imagem sempre aparece. Né? Então, olha só, vou pegar essa imagem aqui como base. Tá percebendo que tem uma linha passando aqui, ó? Essa linha do equilíbrio, ela tá ligada com o quê? Com o centro de massa alinhado ao centro de pressão daquela pessoa. Se a pessoa tem uma postura assim, ó, o que vocês acham, pessoal? Nessa primeira figura aqui, ó, vocês acham que o centro de massa dela, o centro de massa não, o centro de pressão delas vão estar mais aqui no antepé ou, vou colocar aqui de amarelo, mais aqui no calcanhar? Você acha que o centro de pressão vai estar mais no amarelo ou no vermelho? Com a postura desse jeito aqui. Deixa eu abaixar aqui. Vou tirar isso aqui para vocês verem. O que vocês acham? No amarelo, né? Amarelo. Ou no vermelho? A Déia já acha que é no vermelho. Ela vai estar no calcanhar. Por quê? Porque o centro de massa dessa pessoa... Vou ter que copiar essa imagem aqui, vai ficar mais fácil para poder sair. Para abrir o pente aqui. Não vai aparecer minha figura aqui, vai ficar em cima da imagem, vai ficar ruim para vocês verem. Esperar ele abrir. Depois tem essa aqui do celular, que é legal também. Oi. Professor, o centro de massa, ao contrário do centro de gravidade, independente da postura, ele é sempre Não. o mesmo? O centro de massa ele coincide com o centro de gravidade, então ele vai mudar de acordo com a posição, que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Vamos lá de novo, vou colocar uma setinha aqui. Então eu tinha perguntado se nessa postura o centro de pressão está mais no antepé ou mais no calcanhar. Aí, nesse caso aqui, ó, como o centro de massa dessa pessoa ele vai inclinar para trás,
por causa da posição dele, a posição dele inclinada para trás, o centro de massa tende a se inclinar para trás também, o centro de pressão dessa pessoa vai ficar aqui. Vou colocar aqui, ó, no calcanhar. Se a pessoa se joga para frente, então nesse caso aqui com uma protusão, nesse caso aqui, no caso da protusão da cabeça, acho que é melhor. No caso da protusão da cabeça, a tendência do corpo também é inclinar para frente. Aí você tem uma alteração do centro de massa um pouquinho para frente, o que consequentemente vai colocar o seu centro de pressão também um pouquinho mais no antepé aqui, ó. Diferente desse primeiro aqui, ó. O centro de pressão vai estar no calcanhar da pessoa. Aqui o centro de pressão já se aproxima mais do antepé. Por que que isso altera? Para buscar esse equilíbrio entre o centro de massa da pessoa e aquele ponto onde ela pisa no solo com mais força, que ela gera mais pressão no solo, para que o solo traga mais pressão para ele. Se você exerce pressão no solo, o solo exercerá uma pressão contra você. Existe uma lei que fala sobre isso, que é a lei da ação e reação. Você age sobre o solo reage contra você. É por isso que você fica em pé, inclusive. Então, a alteração do centro de massa da pessoa, Fernanda, depende da postura dela. Ele pode ser um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, dependendo dessa pessoa. A altura está mais ou menos por aqui, entre o umbigo e o externo, por exemplo. A maioria das pessoas está nesse ponto ali, beleza? Beleza. Ô, Carol, respondeu você? Da questão que você tinha falado? Então, na verdade, eu levei em consideração aquele vídeo que você postou da menina fazendo agachamento com salto, né? Uhum. Eu costumo fazer aquele exercício. E quando eu vou Sim. fazer, eu faço de uma forma que eu pego o impulso, porque para mim é aquela imagem que você fez em sua casa, você está tentando pegar um impulso para conseguir levantar, não é isso? Então, Uhum. essa era a minha questão, se para uma pessoa pode Sim. ser diferente, entendeu? Acho que eu Entendi. falei errado. Vou pegar o caso dessa menina aqui, mas acho que a imagem dela, a imagem mesmo, ela tá pulando, ela tá saltando. Tem que ser na hora que ela tá agachando. Você pode ser o solo aqui, né? Assim. Isso, eu vou, por exemplo, ela tá puxando de baixo para cima, né? Eu faço o contrário. Eu não consigo dessa forma. Então eu queria saber se para essa questão de pressão seria diferente de uma pessoa para outra. Teoricamente não deveria ser, não. Tô tentando pegar a hora que ela vai no solo lá embaixo. Achei. Olha só. O que ela está fazendo aqui? Por que ela está inclinando o tronco? Primeiro, porque aumenta a força. Existe um outro mecanismo de aumento de força por causa disso daqui. Mas o que está acontecendo aqui, nesse caso? O centro de massa dela vai estar por aqui. Vou colocar de outra cor, né? Vou colocar de amarelo aqui. O centro de massa dela vai estar... O centro de pressão dela vai estar nesse momento aqui, para fazer esse alinhamento. É isso aqui que você não consegue fazer, Carol? Essa posição aqui? Sim, eu faço o contrário. Você está ao contrário, como assim? O seu tronco vem para cá? Não, é como se eu pegasse pressão de outra forma. Assim, eu não consigo fazer exercício do jeito que ela tá com a posição dos braços do tronco. Como é que você consegue me falar como é que você faz? O seu braço vem para frente? Eu pego de cima para baixo, entendeu? Eu faço o inverso. Eu vou pedir para você postar um vídeo desse negócio aí, para a gente poder Não, pelo analisar. amor de Deus, não. Se comprometa a fazer um vídeo para nós, Carol, por favor. Faz aí, velho. Depois que você estiver treinando, você faz um vídeo Fala igual para fez ele, hoje. Gisele. Tipo, a mão dela funciona como uma alavanca para ela pegar o impulso para subir, entendeu? A mão dela tá aqui ou a mão Quando, dela tá assim? quando ela tá mais, isso, tá mais para cima, né? Aí, Assim. quando ela vai pegar um impulso para subir, ela abaixa os braços para meio que Faz isso não aqui, ó. sei a palavra. Isso.
O braço dela tá aqui, ela faz isso. Aham. Ah, tudo bem, isso aqui ela tá fazendo, aumentando não, gerando velocidade aqui no braço para subir, isso aí não tem Inclusive, problema não. Gisele sempre me Isso não corrige. altera, isso não altera centro de massa, nem altera centro de pressão, a princípio. É o que, O que você está Carol? fazendo, deixa eu voltar isso aqui, deixa só o seu braço. Então, o seu braço fica para cima assim ou fica aqui, Carol? Aqui em cima ou aqui? 1 ou 2? Não, ele fica mais pro 2. Mais para cá, Não, assim. tá. Isso aí. Mais ou menos por aqui. Aí na hora que você salta, meio que você salta com o braço. Seu Isso, ao braço invés desce de eu assim. pegar impulso igual ela tá pegando, eu pego de outro jeito. É um tipo diferente de pegar pressão, não é não? Só um minutinho, pessoal. Então aqui, pessoal, só um minutinho, é coisa de casa aqui. Minha esposa pediu para falar um negócio com ela aqui. Na hora que você faz esse movimento aqui, o que pode acontecer? Né? Você vai acelerar, né? Você vai fazer também a força com o braço aqui, isso vai aumentar a sua força de aceleração e você vai conseguir saltar. Mas o fato de você não conseguir pular desse jeito é só uma questão de treinamento. Isso aqui não vai alterar o seu centro de massa, ele vai continuar sendo aqui. O centro de pressão ele pode até tender um pouquinho para cá. Vou voltar aqui. Nesse caso aqui, então, com só o braço aqui, vamos considerar que a sua mão está nessa ponta aqui. Aí o seu centro de pressão vai tender a vir um pouquinho para frente, no antepé. Mas isso não vai alterar a sua capacidade de saltar, e nem é um erro por si só também, não. É só uma técnica, vamos dizer assim, que você está fazendo para poder saltar. Mas não altera muita coisa com relação a centro de massa, não é que ele varia de pessoa para pessoa. Na verdade, não está variando porque é você, assim, é porque você está com um sistema diferente dessa pessoa aqui. O sistema, quando eu falo, é a união de todas as articulações do seu corpo, dos seus músculos, todas as alavancas que você gera para poder saltar. Então, nesse caso aqui, você tem uma alavanca diferente também. É E aí que meio que vai um gerar uma ajuste, pequena... né, Anselmo? É um ajuste para poder saltar, mas isso é Um treinado. ajuste que ela faz para ficar mais confortável para ela o movimento. Não vejo um problema nisso, não. Assim. Mas não vai alterar muito o seu centro de massa, ele não vai alterar muito para frente, pode até vir um pouco mais para frente, o centro de pressão também um pouco mais para frente, mas no final das contas vai gerar o mesmo movimento, né? Ou o mesmo resultado. Né? É isso que vai gerar. Então, na verdade, não vai, o seu centro de massa, você não faz isso daqui porque o seu centro de massa é diferente. Você, ao fazer isso, você muda um pouquinho o seu centro de massa. Mas não quer dizer que você tenha, a princípio, um centro de massa diferente dessa moça que salta aqui. Se eu saltar igual a você, eu também vou gerar uma alteração desse centro de massa. Mas não é porque eu tenho um centro de massa diferente. O movimento, eu altero o centro de massa. Dá para entender isso? Dá para entender esse conceito? Não é você que tem um centro de massa diferente. Entendi, sim. O fato de você fazer um movimento que altera o centro de massa. Isso aconteceria com qualquer um que fizesse a mesma coisa que você faz. Beleza? Não porque você tem um centro de massa diferente dos outros. É uma adaptação, né? Por aí. Daquele movimento, né? Pessoal, dúvidas sobre centro de pressão e centro de massa? Vocês entenderam o conceito dessa relação dos dois? Ô, Anselmo, só uma Diga, dúvida que me gente. surgiu. Uma dúvida que me surgiu, que eu não sei se cabe muito bem dentro disso que você explicou, mas porque ali no vídeo, em ambos os momentos, tanto quando você está com a perna próxima, quanto você está com a perna distante, as suas duas pernas estão juntas, né? Sim. Se por acaso você tenta Elas estão separar as alinhadas. pernas, isso, se você separar essas pernas, alteraria de forma muito, como pode dizer? Alteraria Uma boa o pergunta. trabalho que você ia fazer? Porque se a gente for olhar no movimento, que nem eu lembro que você falou na última aula, Alteraria. porque na última aula eu lembro que você falou sobre equilíbrio, né? E você citou a questão do agachamento. E foi até uma coisa que eu aprendi lá durante o estágio que eu estava fazendo, que
Eles falaram que, tipo assim, para quem é iniciante, se você for passar agachamento para a pessoa, fala para a pessoa abrir mais a perna e tal, para poder aumentar a amplitude, né? E ela ter mais equilíbrio e tal. Sim. Se aí, nesse caso, no banco ali, você abrisse a perna e alterar muito o esforço que você ia realizar, tanto na perna próxima como na perna distante? Vou dar dois exemplos para poder te responder, Gerson. Primeiro, vou mudar a posição do pé. Estou pegando esse exercício do afundo aqui para mostrar o quê? Para mostrar que eu posso ter uma base maior antero-posterior, quer dizer, um pé na frente acontecendo aqui, um pé na frente do outro, uma base maior antero-posterior, aonde eu tenho um centro de pressão na perna esquerda e outro centro de pressão na perna direita. É uma coisa, é um ponto. Então, vou começar desse ponto e depois com os pés mais afastados, beleza? Vou começar desse jeito aqui. Então, olha só, pessoal, olha só o que está acontecendo com o pé de trás desse sujeito aqui. Como ele está na ponta do pé, tá vendo? Quer dizer, aqui está bem claro onde está o centro de pressão do pé dele. Bem claro que está ali, porque ele só está com a ponta do pé apoiada no solo. Então não tem outro lugar para ter o centro de pressão. Já a ponta do pé dele não está nem encostando muito no solo, não. O tênis até ajuda para isso, a não encostar. E aí você tem o centro de pressão que é mais próximo. Então tem dois locais do centro de pressão que vão estar o quê? Se você pegar um ponto médio desses dois pontos do centro de pressão, vai dar o centro de massa dele. O que aconteceu aqui? Eu aumentei a minha base de sustentação. Quanto maior a base de sustentação, maior a estabilidade, maior o equilíbrio. Esse é o primeiro ponto, beleza? Então, se eu colocasse, ao sentar na cadeira lá, se eu colocasse um pé na frente e outro atrás, teoricamente eu teria mais facilidade de levantar. Por quê? Eu teria uma base de sustentação maior. Que é o mesmo ponto se eu estivesse olhando para o agachamento. Vou colocar uma outra imagem de agachamento aqui. Nesse caso aí, nesse primeiro exemplo, você está dando um exemplo de antero posterior, correto? Exatamente. Aqui eu Porque a tenho um minha dúvida, afastamento anterior-posterior. isso, porque a minha dúvida estava mais A no dúvida é sentido de, lateral-lateral. isso, de abdução e adução, né? Que no caso ali você estava fazendo com as pernas Se eu próximas acho e um a vídeo aqui. abdução. Vou colocar um vídeo aqui de PS4. Aqui, esse vídeo aqui vai dar. Esperar ele abrir, mas esse vídeo aqui é um vídeo de agachamento. É um teste de agachamento que se faz, pessoal. E a pessoa está medindo o quê? Está medindo aqui para o pé dela ficar alinhado com o quadril. Então vamos lá. Vou parar aqui, ó. Foi o que o Jefferson perguntou, né? Esse afastamento dos pés aqui, certo, Jefferson? Nesse caso aqui, eu tenho o mesmo conceito. Quanto maior a sustentação, maior é o meu equilíbrio. Ou melhor, maior é a minha estabilidade. Então seria mais fácil para eu levantar da cadeira se eu tivesse afastado mais os meus pés. Beleza? Se eu faço um movimento com os pés mais unidos, aí eu já tenho um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Vou ver se eu acho um outro vídeo aqui, agachamento de pés unidos. Geralmente o agachamento que eu vejo, né, que eu já vi normalmente com as pernas unidas, geralmente é um agachamento isométrico, né? Com isometria que eles passam para a pessoa encostada com as costas, né, na parede. Na verdade, não é muito bom ficar fazendo esse agachamento, não, porque ele gera uma Essa era uma outra carga de dúvida que eu tinha inclinação do também. joelho aqui que não é legal, não. Não é legal de ficar fazendo. Não sei se eu acho uma imagem, mas aqui, ó. Essa imagem bonitinha aqui, tá vendo? Copiar aqui para nosso pente. Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma base de sustentação menor. Vou colocar de amarelo, bem amarelo, né? Aí. Comparado com o quê? Com o tronco dela aqui.
Então, aqui eu teria mais dificuldade de fazer esse movimento. O que essa base de sustentação menor faz? Você pode perceber aqui que o quadril dela, o fêmur dela, entra em adução. Sim. O fêmur dela segue essa linha aqui, ó. E a adução do fêmur gera um processo que a gente chama de valgo dinâmico. Para algumas pessoas, esse movimento aqui gera uma sobrecarga sobre o joelho. Então, ele não é muito indicado para as pessoas, não. Mas é um exercício que muitas pessoas fazem. O que Só que gera nesse caso essa aí, menor base de sustentação? sim, só que nesse Pode caso perguntar. aí, ela tá, como pela base ser menor, né, bem menor do que o agachamento normal, que é com as pernas separadas, o tronco tende a vir para frente, né, por questão de falta de equilíbrio. E era até onde eu queria Não chegar, porque necessariamente. então, porque geralmente quando eu O passava o tronco só vem agachamento para as para pessoas, frente. Aham. porque geralmente quando eu passava o exercício de agachamento para as pessoas, eu reparava como que a maioria, quando eu estava iniciando, até com as pernas abertas, tinha dificuldade de fazer descendo com o tronco reto. E aí, então eles tinham tendência de jogar o tronco para frente, para tentar compensar, né, o peso quando estava fazendo o movimento Vamos da pegar descida. esse exemplo aqui, Jefferson. Olha só a alteração. O centro de pressão está ali no pé, aqui, está ali passando por aqui, né? Sim. E olha onde que está o tronco dessa pessoa. O que é o ideal do agachamento, né? O agachamento é essa imagem aqui, ó. Já está até com bonitinho com ponta. O que está demonstrando aqui, ó? Centro de pressão alinhado com o centro de massa. Para ter o centro de pressão alinhado com o centro de massa, o que eu tenho que ter o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover bem o tornozelo. Primeiro ponto. Enquanto o meu tornozelo se move. Opa, vou voltar aqui. Mover bem o tornozelo. Aqui, ó. Mover bem o joelho. E mover bem o quadril. Eu tenho que mover bastante essas três articulações. Se as pessoas não conseguem fazer isso daqui, é ou porque elas não conseguem mover o tornozelo, ou é porque elas não conseguem mover o joelho, ou é porque elas não conseguem mover o quadril. Certo? Sim. Então o problema não, elas não conseguem alinhar o centro de massa com o centro de pressão, porque uma dessas três, ou duas delas, ou todas elas, não tem uma boa capacidade de se mover. O que a gente tem que fazer? Melhorar a capacidade dessas articulações de se mover, para que ela faça esse agachamento aqui. Esse agachamento aqui, desse jeito. Você pode perceber que Isso até o tem a ver cotovelo da com pessoa está alinhado. isso tem a ver com aqueles graus de liberação da articulação ou Tem, são os graus, tem a ver com os graus de liberdade da articulação, porque vamos pensar primeiro sobre o grau de liberdade, que acho que é o ponto que você queria falar primeiro. Que é a capacidade que a articulação tem de se mover, nesse caso aqui, se mover em plano sagital. Então, é flexão, dorsiflexão do tornozelo, é flexão de joelho e flexão de quadril. E tem que ver com a capacidade de os músculos deixarem, as articulações deixarem, as fáscias deixarem, os tendões deixarem se mover. E aí, algumas pessoas usam uma técnica de liberação miofascial para poder fazer com que a gente consiga ter maiores amplitudes. Amplitude de quê? Amplitude de tornozelo, amplitude de joelho e amplitude de quadril. Para conseguir fazer esse movimento, desse jeito. sim. Porque o seu corpo vai buscar sempre esse equilíbrio do centro de massa e do centro de pressão. O ideal é que todo mundo tivesse equilíbrio aqui, ó. Só que poucas pessoas têm equilíbrio neste ponto. Certo? E acabam fazendo o quê? Elas acabam compensando de alguma forma. Então ela joga o tronco delas para trás porque ela não tem boa capacidade de mover o tornozelo. Tem gente que até cai para trás na hora de agachar. Sim. Ou ela joga o tronco dela para trás, mover o joelho dela para frente. Então, isso são pontos que a gente analisa. A gente, quando faz a análise de movimento, a gente vê a boa capacidade de mover. Você pode perceber aqui, ó. O Eu ideal já vi até também alguns seria que casos de ela pessoas tivesse. que eu já vi alguns casos de pessoas que inclinam bem o tronco para frente para poder compensar o peso gerado pelo quadril, né? Mas ela está fazendo o quê? Ela
É uma coisa inconsciente de você procurar um alinhamento do centro de massa do centro de pressão para manter estável. Senão você cai para trás ou para frente. Sim. Aí depois tem pessoas que jogam o tronco mais para frente ou mais para trás. Aqui você pode perceber, essa imagem aqui na outra, né? Nessa imagem dá para ver bem que a pessoa joga o tronco dela bem para frente. Ah, não, tirei aqui. Que era a imagem desse alinhamento fechadinho aqui. Como é que ela joga o tronco bem para frente. Essa aqui também dá para ver, ó. Olha aqui, ó. É que ela joga o tronco dela bem para frente. Sim. O joelho dela tem que mover mais para frente. Por que o joelho dela não move para frente? Pode ser porque o joelho falta de capacidade de mover o tornozelo ou de mover o quadril. Aí o que ela faz? Joga o tronco. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Joga o tronco dela para frente para alinhar o centro de massa do centro de pressão. Então, coloca o centro de massa dela vai estar aqui, o centro de pressão dela vai estar aqui. Porque se ela conseguisse, se ela mantivesse o tronco dela reto, para trás. Sim. Por causa do desalinhamento do centro de massa do centro de pressão. Nesse caso aqui, por exemplo, que é o caso do pistol, o que a pessoa joga o braço para frente? Para jogar o centro de massa para frente, para alinhar mais próximo do centro. Mas ela não consegue ficar muito tempo nessa posição. Por quê? Porque ela não está alinhada. Então ela fica aqui rapidinho e volta. Beleza? Beleza. Faz parte de análise de movimento. A gente fica de olho nesse ponto aqui. A Show. pessoa joga o tronco muito para frente para pegar impulso. A Gabriela tinha colocado aqui, né? O Thiago tinha colocado, eu não tinha visto o chat antes, pessoal. Só falta de mobilidade nas articulações, melhor de movimento que o Thiago comentou, essa seria a falta de mobilidade que eu falei, do tornozelo, do quadril. E a Gabriela colocou, no avanço eu já vi isso também, a pessoa joga o tronco para frente para pegar impulso. Acontece. Deu para entender, pessoal, esse conceito de centro de massa do centro de pressão? Dá para entender essa imagem aqui, ó? Por que que o centro de pressão de triângulo aqui está nesse ponto, próximo do centro de massa? Nessa imagem aqui, 3, ó, o centro de pressão está bem alinhado com o centro de massa. 4, o corpo vem para trás, o centro de pressão vem para trás. Na imagem 7, o corpo vem para frente, o centro de pressão acompanha e vem para frente. Para tentar o quê? Manter a estabilidade. No final das contas, você busca isso. Na hora que ele está em pé, né? O balanço postural, o controle postural tem a ver com estabilidade. Não cair para trás nem para frente. É isso que ele está buscando o tempo todo, o tempo inteiro. Vamos passar para o outro conteúdo de cá. Agora eu estou entrando nesse conteúdo que eu mandei hoje para vocês. E esses conceitos têm tudo a ver com os achados, com os postulados por Isaac Newton nas suas leis, né? Em todas as 6 leis. A lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, que fala que o corpo em seu estado de repouso, quando ele é forçado a mudar de posição, ele tem que ter uma força aplicada sobre ele, ou seja, tem que ter uma carga externa sobre a inércia aqui, quando eu falei de biomecânica estática, que é a tendência que o corpo tem de manter o estado inicial, quando se há força externa, e essa inércia é mais difícil de vencer de acordo com a massa. Quanto maior a massa de um objeto, mais difícil de vencer a inércia. A gente sair da posição parada, né? Sair da posição estática. A segunda lei é a lei da aceleração, que tem a ver com coisa que a gente já falou aqui também, né? A partir do conceito de força, força é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente pode demonstrar que nessa lei, quanto mais aceleração eu gero no meu membro, por exemplo, com mais força eu vou chutar a bola, porque quanto maior a aceleração, maior o arremesso, mais forte o golpe que eu dou, mais forte a rebatida que eu dou. E se estiver alinhado com a linha de ação daquele objeto,
eu vou ter mais capacidade de mover aquele objeto. Então, a gente pode dizer, naquele caso da saltadora, vou até voltar naquele vídeo da saltadora lá. Esse vídeo aqui, ó. Se ela não agachasse antes de saltar, se ela saltasse sem agachar, você acha que ela conseguiria saltar tão alto assim? Ela não conseguiria saltar tão alto assim. Porque quando ela desce, ela gera mais aceleração na hora de subir. Então, isso é um ponto importante que gera o quê? Mais capacidade de mover. Então, aceleração. Mesma coisa, jogador de futebol, se ele chutasse a bola sem fazer esse movimento aqui da perna, ele chega com essa bola a bola. É por isso também o jogador de futebol joga a perna lá para trás na hora de chutar. E a terceira lei tem tudo a ver com o que a gente falou hoje sobre os conceitos de centro de pressão, que é a lei da ação e reação, que diz que para toda força eu tenho uma ação e uma reação igual, amplitude e sentido oposto. Então, a força que eu exerço sobre o solo é exatamente a força que o exerce sobre mim. Essa força de reação pode ser vertical ou pode ser horizontal. Então, quando a pessoa está correndo na esteira, tem aqui ó, uma força gerada no meu calcanhar na hora que eu toco a esteira, certo? O que a esteira vai fazer? A esteira vai gerar uma força contra o meu calcanhar. E essa força está intimamente ligada na posição ou no momento em que eu faço o toque no solo, onde eu estou exercendo a pressão. A força de reação ela é igual em magnitude e oposta em sentido, o sentido que eu fizer a força no solo, força sobre mim. É por isso que tem aqui ó, essa linha demarcada sobre a tíbia dessa pessoa. Exercendo pressão nesse sentido no solo, o solo vai exercer nesse mesmo sentido para a pessoa. Então, a força de reação do solo é ligada com esse processo. A partir daí, pessoal, se a gente olhar uma imagem como essa daqui, ó, desse atleta aqui que você já dele mais de uma vez aqui na disciplina, um ponto importante, deixa eu só fechar para colocar a apresentação. Eu não consigo ver o nosso chat aqui, se quiser perguntar. Me ajuda aí, vamos pensar nas forças que estão sendo exercidas sobre o nosso amigo Usain Bolt aqui. Ó. Quais são as forças externas que estão sobre o corpo dele? Que força que está indo contra o corpo dele aqui, que ele tem que vencer para poder fazer lá os 9 segundos dele nos 100 metros? Gravidade, resistência do ar é outra, exatamente. A força-peso, né, a força da gravidade. Então, eu tenho uma força-peso jogando aí para baixo, que é a força da gravidade, com certeza. Eu tenho uma força de resistência do ar, como a Carol falou, né? Se ele está se deslocando do sentido aqui da esquerda para a direita, a resistência do ar irá da direita para a esquerda, contrário do que ele está se movendo. Tem mais alguma força aqui? De reação do solo? A força de reação do solo. Na hora que ele toca o pé no chão, solo. A inércia estaria na hora que está na saída, né, Tiago? Está com o corpo dele estático na saída, ele tem que vencer essa inércia para levantar. Aí seria uma força da inércia. Então A aqui eu força de posso dizer que eu tenho aceleração, no essas três caso, forças atuando. Para a força vencer de essa... aceleração. Nossa, perdão pela. No caso, a força de aceleração seria uma força interna, então? Não, pode falar. Isso, A a força força de de... aceleração que gera. A força de Sim. aceleração é ele que vai gerar. Como que ele vai gerar essa força de aceleração? Ela é interna, porque são os músculos para gerar essa força. E ela tem que ser suficiente para quê? Ela tem que ser maior que a resistência do ar. Porque senão ele não consegue vencer a resistência do ar e não consegue se mover para frente.
Então, eu tenho uma força de aceleração aqui gerada por ele. Essa força de aceleração aqui é um ponto que é gerado pelo corpo do atleta. Beleza? Isso aqui é um diagrama de corpo livre, né? Que a gente aprendeu a fazer na última aula. Tem uma ação importante aqui. Ó. A gente pegar aqui nesse sistema, né? O cavalo vai puxar uma carroça. A força que ele faz para frente é a mesma força que a carroça faz para trás. Então, no começo, como o Thiago tinha comentado aqui, depois que ele venceu essa força de inércia, a carroça vai continuar fazendo força para trás. Em reação ao movimento. Isso também é força de ação e reação. Se você tem a mesma força para frente que a carroça te puxa para trás, você não sai do lugar. O que a carroça te puxar para trás para vencer a resistência dessa força e gerar o quê? Um processo maior sobre isso. A carroça está em contato com o solo. E ao estar em contato com o solo, na hora de você arrastar ela, você está em outra força agindo contra, que é a força de atrito. Essa força de atrito, ela é diminuída pelo objeto circular que a gente tem aqui, que é a roda, né? Quando o homem criou a roda, foi um ponto importantíssimo da história, porque ele vai diminuir o atrito sobre o solo. Se a roda não fosse roda, se ela fosse quadrada, o atrito seria muito maior. Então, você teria que fazer o quê? Mais força para vencer aquilo. Então, a força de atrito, ele é um ponto interessante e importante para a gente entender movimento. Se eu pegar um corredor de 100 metros, você vai perceber que ele não toca o pé todo dele no solo. Por que ele não toca o pé todo dele no solo? Para poder fazer que ele tenha o menor atrito possível. Se eu acho um vídeo aqui de um corredor de 100 metros, vou sair daqui, ó, enquanto eu falo. Vocês já viram, vocês já repararam, pessoal? Corrida de 100 metros, o corredor corre lá em câmera lenta e dá para perceber que ele não toca o pé no solo? Essa imagem aqui eu acho que dá para fazer. Não sei se aqui é só saída. Ah, não, essa imagem aqui é só saída, não vai dar para perceber, né? Aqui é só para vencer a inércia. Aqui, ó, dá para ver. Aqui tem até as medidas de ângulo bonitinho aqui. Olha o que vai acontecer. Percebam bem no ganhar do atleta. Ele tirou a imagem bem na hora que eu mostrei aqui, né? Você vai perceber que o pé dele está tocando no solo, ele não vai encostar o calcanhar no chão. Olha lá, o calcanhar dele aproxima, mas não toca o solo. Por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para ter um pouco menor de atrito, gerar mais pressão no solo, ou seja, você tem mais força de pressão no solo, que vai gerar mais força de reação, de pressão de volta, que ele consegue, consequentemente, gerar mais força na hora de vir para frente, e dessa forma você consegue ali fazer com que o atleta se mova de uma maneira mais rápida. Então tem dois pontos importantes ali do atleta não ter que encostar o calcanhar no solo. Ele vai aumentar a pressão sobre o solo, essa pressão aumentada sobre o solo vai gerar mais força de reação de pressão de volta, né? E que vai gerar mais aceleração, e você vai diminuir o atrito. Se você diminuir o atrito, você fica mais liberado, mais tranquilo para fazer força durante o movimento. Então, o atrito é uma grandeza que vai aumentar a dificuldade de um corpo se mover. Quanto maior o objeto, mais atrito será gerado, né? Mais atrito cinético será gerado durante aquele movimento. Quanto menor o objeto, ou menor a base de sustentação do objeto no solo, menos atrito será gerado. Outro ponto que altera muito o atrito é a irregularidade da superfície. Quanto mais irregular a superfície, eu tenho mais atrito sendo gerado naquele processo. Quanto mais rígido for a superfície,
superfície, eu tenho mais atrito sendo gerado naquele processo. E até a própria interação molecular entre os dois organismos tocando ali. Então, você pega, por exemplo, a areia, né? Tem uma interação molecular na hora que eu piso nela, tanto é que ela dissolve, né? Dissolve não, ela altera a sua conformação. E isso acaba gerando um atrito grande também nesse processo, porque ela acaba alterando suas moléculas e conformando o meu pé naquele lugar que eu piso, né? Isso também gera um atrito maior. Então, o atrito, na verdade, ele vai acabar me atrapalhando, na maioria dos casos, aí, os atletas a desenvolver ou a gerar desempenho. Nesse ponto aí, nesse ponto, para poder fazer com que eu tenha ou gerar alguma técnica, que é o que o Bolt fazia, ou todos os atletas de 100 metros fazem. Para poder fazer isso, aumentar a pressão e diminuir o atrito no solo. Beleza? Agora vocês estão mais quietinhos. Acho que a André já dormiu lá no cobertor dela lá já. Acorda aí, André. Tô acordada. Tá. Vamos continuar aqui. Muito bem, é isso aí. Então, a força cinética, né, que a gente acha importante no esporte, vê que é importante para o esporte, é o impulso. O impulso tem a ver muito com a capacidade que você tem de gerar força. Ele depende bastante aí da ação das forças externas, né, do tempo que se gera cada um, mas quando a gente está numa uma força externa muito grande, eu tenho que gerar um maior impulso para gerar aquele movimento. Então, um produto da força, um impulso é maior. Diferente do impacto. Daqui a pouco eu falo do impacto, mas eu vou falar do impulso primeiro. Vou voltar naquele vídeo da saída dos 100 metros. É um vídeo desse vídeo bonito. Esse vídeo aqui é um vídeo em câmera lenta de saída de 100 metros. Vocês estão vendo o vídeo aí, né, pessoal? Todo mundo vendo o vídeo aqui? Vocês falam Sim. aqui, não sei se vocês estão vendo. Beleza. Voltei até aqui no vídeo para saber se vocês estão me vendo aí. Para ver a carinha de vocês, né? A foto de vocês. Vocês põem umas fotos bonitas. Né? Vocês estão sempre sorrindo para mim. Eu acho que pelo menos essa parte é legal. Todo mundo sorrindo para mim aqui. O Tais está até com um óculos escuro aqui, tipo Ray-Ban, bacana. Beleza. Vamos lá. Então, esse aqui é um vídeo de câmera lenta para analisar a saída do atleta. Esse aqui é o Asafa Powell, que foi um atleta de 100 metros muito famoso, jamaicano, contemporâneo aí do Bolt, mostrando a fase de saída lá do bloco de partida dos 100 metros. O que está tendo que gerar aqui? Na fase de aceleração, o atleta tem que gerar uma força muito grande. Por quê? Primeiro que tem que vencer a inércia. A gente já sabe que é uma força que está atuando contra o corpo dele ali para mover o corpo, né? Tirar o corpo do estado de repouso. Então, isso por si só tem que gerar uma força grande para aquele corpo sair. E aí, quando a gente está gerando mais força, quer dizer, o produto dessa força, quanto mais força eu gero mais essa capacidade física, e física no sentido de mecânico, né? Que é o impulso. Então, quanto mais força eu gero, mais impulso eu gero. Impulso é o produto desta força. Então, se eu tenho que gerar mais força para vencer qualquer objeto, então eu tenho que empurrar um Boeing. Eu tenho que gerar um impulso gigantesco. Por quê? Porque o impulso é o produto dessa força. Quanto maior for a força externa, quanto maior for o peso do Boeing que eu tenho que empurrar, mais impulso eu tenho que gerar. E se eu tenho que levar esse Boeing para uns 300 metros, eu vou ter que continuar gerando muito impulso. Porque quanto mais tempo eu tiver que gerar força para vencer aquela resistência, mais impulso eu tenho que gerar. Então, o impulso é um conceito cinético também importante para a gente entender. Impacto também é um outro conceito cinético importante para a gente entender. O impacto ele tem relação da colisão de dois corpos, né? Então, aqui nessa imagem, dá para perceber que quão bonito é a colisão de dois corpos. Você tem uma pequena alteração da mandíbula da pessoa, depois uma leve inclinação do pescoço, e isso também está dependente
com o tempo de duração de contato desses corpos. Então, o impacto, no caso do treinamento, né, no caso dos esportes, ele está altamente presente em grande parte desses esportes, né? Então, você fala assim, no vôlei não tem impacto, porque um encosta no outro. No vôlei tem o impacto da bola com o jogador, né? Que já é um baita impacto, dependendo do saque que o cara dá, por exemplo, uma cortada que o sujeito dá, também tem um impacto gigantesco sobre essa pessoa. E tem dois tipos de impactos. Um impacto elástico e um impacto plástico. Eu já falei no começo da aula com a deformação da nossa coluna vertebral que existia uma deformação elástica do disco intervertebral quando a gente tem uma alteração de postura de deitado para em pé. Por que eu falei que era elástico? Porque quando você faz o movimento da deformação, ele volta para a posição original. Quando tem um impacto elástico, isso acontece. Você tem a alteração, mas o objeto, inicialmente, o objeto volta para a posição que ele era quando ele era antes daquele impacto. Quando o impacto é plástico, você tem uma deformação e os corpos eles tomam outra conformação, eles mudam de conformação. Então, por exemplo, eu saí um belo dia para passear aí com seu carro vermelho no final de semana, e aí estava frio, né? Tomou aquela pinguinha do Jefferson. O Jefferson comentou lá da pinguinha para esquentar, né? Para esquentar o peito. Só que esqueceu que não combina muito pinguinha para esquentar o peito e dirigir, né? E acabou aí que tinha um muro aqui bem no meio da rua. Não sei como é que esse muro vai parar no meio da rua aqui nessa hora. O que aconteceu com o carro? Houve um impacto do carro com o muro. Como o impacto foi plástico, ele alterou a conformação do carro. Dá para perceber que seu carro era bem mais bonito que esse vermelho do que está aqui. Então, isso é um impacto plástico. Se ele tivesse tocado o muro e voltado, ele tipo bate e volta, sem alterar a posição dele, a gente falaria que houve ali um impacto elástico. Beleza? Deu para entender a diferença de plástico para elástico aí? Quando eu coloquei a imagem aí do carro aí, você ficou triste com seu carro vermelho. Não fica triste, não. Se você não tomar a pinga do Jefferson lá para esquentar o peito e vai dirigir sem tomar ela. Não vai acontecer grandes problemas, não. As bolas, por exemplo, elas sofrem impacto o tempo inteiro quando encosta no solo. E a bola faz o quê? A bola tem um impacto elástico, porque ela vai alterar a conformação dela ao cair no solo e vai voltar para a posição original dela. Quanto mais rígida a bola, menos deformação ela vai ter. Uma bolinha de tênis, por exemplo, é muito rígida. Se a gente já tomou uma bolada de tênis na cabeça, já deve ter sentido isso na pele, quanto que ela é rígida. Como ela é muito rígida, ela não altera muito a conformação dela, não. E aí acaba que ela tem até uma altura maior de queda. Agora, quando você pega uma bola, como uma bola de basquete, por mais rígida que ela seja, tem uma deformação maior, aí ela nem sobe tanto. É isso que está mostrando aqui, ó. Uma bola de basquete subindo menos e uma bola de basquete, uma bola de tênis, perdão, subindo mais, que é uma bola de golfe, na verdade. A bola de tênis está por aqui. Né? A bola de golfe é mais rígida ainda. Não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar uma bola de golfe. É pesada, viu? E rígida. Então ela sobe mais do que uma bola de basquete, que tem uma capacidade de deformação elástica maior. Lógico que isso tem alteração de acordo com o piso, mas num piso de concreto, por exemplo, está bem explícito, bem claro. Dá para a gente, inclusive, calcular, né, um coeficiente de deformação para saber, por exemplo, quanto que foi a alteração desse corpo. Então, prepare o seu papel e caneta aí no seu caderno, uma folha bonitinha, legalzinha, para vocês fazerem este cálculo aqui e entenderem essa deformação plástica e elástica que o corpo pode sofrer para a gente fechar nossa aula de hoje. Então, se liga no meu problema aqui, ó. Um lutador de boxe dá um soco com velocidade de 5 metros por segundo, enquanto o rosto dos adversários se movia a 1 metro por segundo. Após o impacto da mão, o lutador
volta a 2 metros por segundo e meio o seu rosto, enquanto o adversário é jogado para trás a 2 metros por segundo. Minha pergunta é: qual é o coeficiente de deformação destes atletas? Para saber se este impacto que ele sofreu foi perfeitamente plástico, perfeitamente elástico ou mais próximo de um deles. Então, vou voltar aqui, vou pegar uma figurinha de um soco no box, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu estou querendo perguntar para você. Socos no box. Não tem como desenhar no quadro ali, eu vou desenhar, vou pegar aqui e desenho na figurinha. Olha que legal essa imagem aqui, ficou legal, hein? Olha que beleza. Vou pegar essa, essa aqui tá mais bonita ainda, hein? Olha aí. Eu tenho uma imagem delas parecida aqui pra frente, deixa eu ver se eu tenho. Ô, Selma, Oi! um burro desse aí derruba mais que a pinga, né? Pois é, rapaz. Vamos combinar que é uma bela de uma pancada, viu? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é depois do soco, né? Vou colocar uma imagem antes do soco aqui, né? Para colocar os dois momentos. Aí. Se eu tenho um momento aqui antes de dar o soco, né? Para ficar mais fácil. Você tem um soco no MMA. Ele tem um soco mais bonitinho. Pancada, pô, essa aqui que bonita, hein? Nossa senhora. Ainda bem que eu não luto assim, viu? Acho que dá pra pegar por aqui. Uma imagem como essa aqui. Voltar para cá. Beleza, vou colocar aqui no meu. Tirar minha câmera. Compartilhar minha câmera direto naquela imagem lá pra gente se ligar mais naquela imagem especificamente lá. Eu vou falando a pergunta para vocês. Ok. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vai ficar maiorzinho. Beleza. Então, minha pergunta é: dois lutadores de boxe estão lá naquela batalha deles lá, tranquilos. Aí, vamos considerar que, apesar de serem sujeitos diferentes, eu vou numerá-los aqui, né? Eu vou colocar um número aqui de branco. Vou colocar esse lutador aqui como lutador 1 e esse aqui o lutador 2. Aqui o lutador 1 e aqui o lutador 2, Anderson Silva. Então, uma bela pancada. Então, no caso aqui, ó, o lutador 1, ele vai mover o braço dele, então faz de conta que esse lutador aqui é esse mesmo cara e esse cara aqui é o Anderson Silva. Então, esse sujeito aqui, nesse momento, ele está trazendo a mão dele em direção ao rosto do atleta aqui, ó, então está movendo o braço dele para cá, e esse braço que ele está movendo, ele se move a 5 metros por segundo. Vou colocar aqui. 5 metros por segundo. Esse sujeito aqui. Ok? O lutador contrário, esse número 2 aqui, ó, ele está trazendo o rosto dele para frente. Tá vendo? O rosto dele está vindo aqui em direção ao outro lutador, porque ele também está querendo dar uma pancada. E ele está movendo o rosto dele a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Ok? Só que aí esse cara que foi mais esperto foi e deu uma pancada bem no meio da fuça desse outro cara aqui. Foi bem no meio da fuça mesmo, né? E na hora que ele deu o soco bem no meio da fuça, o lutador número 2 aqui, ó, ele foi jogado para trás a 2 metros por segundo.
Enquanto a mão desse lutador aqui, ele deu o soco e a mão do lutador voltou para trás, porque a mão dele também não vai ficar gruvinhada na força dele o tempo inteiro, né? Então ele dá o soco e volta com a mão para próximo do corpo dele. Quando ele volta com a mão para próximo do corpo dele, ele volta a 2,5 metros por segundo. Então minha pergunta é, qual foi o coeficiente de alteração, né, coeficiente de deformação destes movimentos? Aí, para fazer o coeficiente de deformação, existe uma formulazinha bem bacana. Todo mundo entendeu a pergunta que eu quis fazer, gente? Alguém não entendeu a pergunta? Você pode repetir de novo, por favor? Repita. Então, esse lutador aqui é o 1, esse é o 1, em dois momentos diferentes. Esse é o 2 e esse é o 2. Ele mudou de cor, mas foi um evento na natureza muito raro que acontece. Quando o cara toma um soco, ele muda de cor. Mas é a mesma pessoa, tá? O soco é tão forte que mudou ele de família, né? Pois é, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse lutador 1 aqui, ó, tá trazendo esse braço direito dele aqui, ó, pra frente, para dar um soco nesse cara, numa velocidade de 5 metros por segundo. Esse lutador 2 aqui, que tá querendo bater ele também, tá movendo o corpo dele para frente. A cara dele tá vindo para frente aqui, ó, que ele tá com a cara até daqui, tipo assim, vou pegar você. Viu? Ele tá movendo o corpo dele para frente a 1 metro por segundo. Só que esse sujeito aqui foi mais esperto, apesar de não estar enxergando nada direito aqui com essa porra de sangue no olho, foi mais esperto e foi lá e pum, deu uma pancada nesse lutador 2. Na hora que ele deu a pancada, o rosto do lutador 2 voltou para trás, né? Caiu para trás, afinal a pancada foi forte, e ele caiu para trás numa velocidade de 2 metros por segundo. Enquanto o lutador 1 deu o soco lá e a mão dele voltou para perto, como que você vai dar o soco e voltar, né? A 2 metros por segundo de velocidade. Entendeu? Deu para entender? Sim. Então, só para ver se eu entendi direitinho. No primeiro movimento, o 1 estava adiantando, estava fazendo um movimento para frente, e o 5 estava e o 1 estava recuando. Não, eu tô falando que um tá querendo dar um soco no cara. Ah, O tá. braço do No lutador caso, 1 tá movendo a no caso, 5 então, metros por ambos. segundo. Então, no caso aqui, ambos estão querendo dar soco da primeira Sim, imagem. com certeza. Assim. Só que na segunda, só que o 1 se sobressaiu. Isso. O 1 tá aqui movendo o braço dele para frente, a minha seta para frente aqui, ó. 5 metros por segundo. Enquanto o 2 está movendo o corpo dele para frente. Vou voltar aqui. O 2 está movendo o corpo dele para frente a 2 metros por segundo. Aqui, o lutador 2 tomou a pancada, o corpo dele voltou. Opa, outra. Vem para trás a 2 metros por segundo. Enquanto esse lutador deu o soco e voltou com o braço dele para trás a 2 metros e meio por segundo. Aí, quando eu venho para a fórmula, vou ver que a fórmula aqui não fica difícil de entender. Não. Eu vou apresentar minha fórmula de volta para vocês aqui. Não, melhor, não vou nem apresentar a fórmula, não. Vou copiar, vou colar a fórmula direto lá naquela imagem. E aí fica mais fácil para vocês entenderem. A fórmula está aqui, ó. A fórmula é, ó, presta atenção comigo aqui, ó. Eu tenho que ter a velocidade relativa depois do impacto e a velocidade relativa antes do impacto. Como é que é a velocidade relativa depois do impacto? A velocidade de um atleta menos a velocidade do outro, antes, ou seja, depois do impacto aqui em cima, e a velocidade relativa antes do impacto, a velocidade de um menos a velocidade do outro. Então, aqui, ó, a velocidade de 1 menos a velocidade de 2, dividido pela velocidade de 1 menos a velocidade de 2. Anselmo, Oi. vai dar 0,125 metros por segundo? Boa pergunta, Gisele. Eu não sei te falar de cor Tá. quanto que vai dar, não. Mas então vamos fazer aqui agora. Aqui. Hoje é 10h05, então estamos avançando. Estou acabando isso aqui, tá?
sei se vocês têm compromisso aí, tal, hoje, tá para sair, mas já tô acabando. A Carol deu 0,125, da Brenda também. Deixa eu ver aqui quanto que vai dar no meu. Deu 0,125, exatamente. Vamos fazer aqui para a gente fazer junto, para vocês entenderem. Todo mundo... Tem alguém que não entendeu a pergunta, pessoal, e não entendeu a fórmula? Pode perguntar, tá? Uma galera que tá mais quieta aí, tô meio ressabiado, tô achando que não tá entendendo. Eu não entendi, Anselmo, ao certo o exemplo. Você quer dizer que o exemplo 1 vai ser o mesmo que o exemplo 1 na segunda imagem, né? Isso, é o mesmo Aí, lutador, apesar de ter uma cara diferente. tá, aí qual que eu vou saber após o impacto? Isso que eu não entendi. Como que eu vou Entende? saber a imagem que vai ser o impacto ou pós-impacto? Essa aqui é a imagem após o impacto, após a imagem 2. A imagem antes do impacto é a imagem 1, porque estão se preparando para dar pancada, entendeu? Então é a imagem antes, a Entendi. imagem 1, e a imagem 2 aqui, essa imagem da direita, é a imagem após o impacto. Beleza? Então vamos lá. As velocidades após o impacto. V1 menos V2. Qual que é a velocidade de 1 após o impacto? Tá aqui, ó. 2,5 metros por segundo. Eu vou escrever isso aqui, né? Vamos escrever de branco, né? 2,5 metros por segundo menos V2, que é igual a 2, né? Então, menos 2. V1 menos V2. 2,5 menos 2. Até aí todo mundo acompanhou? Deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo ver o chat de vocês aqui. Sim, beleza. Aí eu vou dividir esse valor, vou colocar um tracinho aqui para dividir, e vou pegar os valores antes do impacto. Então, vem aqui 5, V, que é a velocidade de 1 antes do impacto, menos 1, que é a velocidade de 2 antes do impacto. Então, a conta é essa. 2,5 menos 2, dividido por 5 menos 1. Vou encontrar que isso aqui é igual a meio, né? 2,5 menos 2, meio dividido por 4. 5 menos 1. Eu vou passar aqui a... Dividindo meio dividido por 4, né? Meio dividido por 4 dá 0,125. O pessoal colocou aí no chat. E daí que deu 0,125. E daí que deu 0,125. Aí eu vou voltar no meu slide lá para vocês verem uma coisa importante, para saber se esse movimento foi plástico ou foi elástico. Se foi plástico, o cara tipo quebrou o nariz, porque vai mudar a conformação anterior. Se foi elástico, ele não vai quebrar nada. Ele vai ter uma alteração da posição da boca dele durante o soco lá, mas vai voltar para o lugar depois. Essa que é a ideia, tá, gente? Ser plástico ou ser elástico tem a ver justamente com isso daí. Para saber isso, eu faço o quê? Eu tenho um conceito de que quanto mais próximo de 1, deixa eu abrir para vocês aqui, vocês não vão ver o que eu estou falando, então fica difícil vocês entenderem. Ô, Anselmo, Oi? nesse movimento aí, eu não sei se é plástico ou elástico, mas eu sei que naquele movimento lá, aquele chute que o Anderson Silva chuta a perna do cara e a perna dele quebra, lá com certeza foi plástico. Exatamente. Quanto mais próximo de plástico, se eu puxar isso aqui para cima, vocês não vão ver não. Quanto mais próximo de 1 na conta de vocês, é mais elástico. Quanto mais próximo de 0, é mais plástico. Então, quanto que deu a conta aí? 0,125, certo? Isso está mais perto de 1 ou mais perto de 0? 0. Quer dizer o quê? Plástico. Que é mais plástico. Ou seja, nego quebrou o nariz.
É basicamente isso que está falando ali. E aí o Jefferson deu o exemplo lá do Anderson Silva quebrando a perna, que é esse exemplo aqui, ó, é plástico. Houve o quê? Uma deformação do tecido, nesse caso o osso, né? Fíbula e tíbia e fíbula, o que gerou o contato, o impacto, e o impacto foi mais próximo de zero nesse caso aqui, ou seja, plástico. O Anselmo já nem tinha lido o slide, tá? Foi tipo Pois assim, é, né, bruxo, rapaz? bruxo. Mas eu li Essa somente. Eu tinha falei, quase, o quase Jefferson um vai falar. profeta. O Quase Jefferson um vai falar profeta. isso. O Jefferson vai falar isso. Eu vou colocar essa imagem do Anderson Silva aqui na hora que o Jefferson falar. É porque Bom, depende disso, né, gente? A deformação, ela depende da aceleração. Se o Anderson Silva faz o movimento devagarzinho, ele não quebra a perna. Por quê? É uma aceleração pequena, o que ia alterar muito o impacto. Como ele fez com grande aceleração, ele gera uma chance maior de ter deformação. Nesse caso aqui, uma deformação bem plástica. Quando o movimento é totalmente plástico, ou perfeitamente plástico, ele chega num ponto que a gente chama de falência final, que é onde tem as fraturas, as rupturas, seja lá de qual parte do corpo for. Porque pode ser temporário ou pode ser permanente. Quando é temporário, é elástico. Ele muda a conformação e depois volta. Quando é temporário, é elástico. Quando é permanente, é porque é plástico. E isso tem muito a ver com as magnitudes das lesões, né? A direção da força gerada também pode gerar isso aí. A área, quando distribuído, o impacto também pode alterar isso. A fíbula, por exemplo, é um osso muito fino, então ela tende a sofrer mais com isso. A tíbia é um osso mais espesso, tende a sofrer menos com isso. Mas você pode perceber aqui que o local onde ele bate é um local que é mais próximo do joelho, ali, um lugar pontiagudo, né? Então isso pode ter influenciado o contato do impacto maior e gerado essa lesão. Mas provavelmente é por causa da aceleração do movimento que ele faz que gerou esse processo. E esse impacto, né, pode ser gerado por duas cargas, a carga aguda ou a carga repetitiva. A carga aguda é igual aconteceu com o Anderson Silva. É igual aconteceu com essa imagem do Michael Leite aqui, ó. Ele fez um movimento no chão, pá, bateu e gerou uma deformação plástica. Isso é carga aguda. Uma coisa que aconteceu naquele momento e gerou a deformação plástica. Isso é um efeito de carga aguda. Mas a maioria das pessoas se machuca não é por isso. É por causa da carga repetitiva. Você vai repetindo aquela deformação elástica, repetindo aquela deformação elástica, repetindo aquela deformação elástica, dias, semanas, meses, anos, até virar plástico. Alterações na Anselmo, coluna têm muito essa característica. Pode falar, já. só uma dúvida. Naquelas duas imagens lá que você usou como exemplo lá do soco, Uhum. o personagem 2, ele teve uma velocidade de avanço, né, de 1 metro por segundo e de recuo de 2 metros por segundo. Isso. Se por acaso a velocidade de avanço dele tivesse sido maior do que a de recuo, alteraria a questão do plástico elástico? Vamos fazer a Ou conta para não? ver? Vou voltar Supondo na que fosse imagem lá. 3. Uhum. Supondo que fosse 3 no caso, né? De avanço. Se eu pegar esse exemplo que o Jefferson deu, então se fosse aqui 3, seria 2,5 menos 3. Vou colocar de preto aqui, senão não vai aparecer. 2,5 menos 3. E aqui eu continuaria 5 menos 1. Aproveita e faz a conta aí, já. Você já está com a mão na massa aí, já faz a conta. Aqui vai dar menos meio dividido por 4. Não, nesse caso aqui não vai alterar muita coisa, não. Vai continuar sendo plástico, vai estar mais perto de zero. E vai dar menos, da mesma conta, né? Menos 0,125, que é mais perto de zero do que de 1. Nesse caso aqui, ele teria que fazer o quê? Ele teria que aumentar bastante a aceleração ou diminuir bastante a aceleração do corpo dele. Se a aceleração dele tivesse zero, se ele tivesse parado, por exemplo, não movendo, se esse
atleta 1 aqui não estivesse movendo a 1 metro por segundo, estivesse parado, ou estivesse com velocidade negativa para trás, ele poderia ter evitado esse contato plástico. Geralmente, então, é porque, tipo assim, se a gente for analisar na luta mesmo, no boxe, né, esse movimento de você golpear o cara enquanto ele se prepara para golpear é um contra-ataque, né? Então, a gente pode dizer que a gente foi estudando isso, a maioria das situações onde ocorre um contra-ataque, a chance de ocorrer uma questão plástica é maior. Isso. Você teria que fazer o quê? Não se mover para frente enquanto você está se aproximando do seu... Você está próximo do atleta que está contra você. Se você ficar o tempo todo se movendo para frente, a chance é maior de você gerar um impacto plástico contra você. Que vai gerar essa conta que a gente deu. Então seria o quê? Você está mais perto da posição onde você está e até se movendo para trás. Se você quer pensar numa parte defensiva, né? Porque aí a chance de ter uma alteração plástica vai ser menor. Okay. É isso aí. Deu para entender esse conceito de carga aguda e carga repetitiva, pessoal? Então, tem muita gente que tem lesão na coluna, tipo, a hernia de disco, que é uma lesão da coluna, ela geralmente é repetitiva. Ela pode ser causada por uma carga aguda, porque, por exemplo, alguém sofreu um acidente de moto, isso pode gerar uma carga aguda sobre a coluna e gerar uma hernia de disco. Mas, geralmente, o que acontece? A pessoa fica sentada vários e vários dias numa mesma posição ruim, com uma grande carga de inclinação sobre o disco intervertebral. Ela faz isso por dias, semanas, meses e anos, até que gera a deformação plástica no disco. E aí gera um processo de hernia de disco, por exemplo. Então, a carga repetitiva é sim um ponto importante para lesões, por exemplo, né? Pode gerar lesões no corpo humano. Muito bem, galera. Hoje eu animei, né? 10h17 já. Niga tá até dormindo, esquentando um café com leite para esquentar, um chocolate quente aí, né? Já que não dá para tomar pinga para esquentar o peito, já tá no chocolate quente hoje aí para poder já dormir daqui a pouco. Dúvidas sobre esses conceitos que eu falei hoje, pessoal? Lembra que eu falei hoje aqui de centro de massa, centro de pressão, falei sobre as leis de Newton, né? Principalmente com a lei da ação e reação, e aí eu trago os conceitos de impulso, impacto, atrito, as deformações geradas pelo impacto, né? Plásticas e elásticas. Imagina que alguém na turma já deve ter quebrado algum osso algum dia aqui, isso é uma deformação plástica. Mas todo mundo passa por deformação elástica o tempo inteiro. Quando você caminha, há uma força de compressão sobre a sua coluna. E a coluna ela vai suportando aquilo ali, isso é deformação elástica. Ela vai voltar à posição original depois daquela deformação. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Vou assimilar bem. Brenda, eu vou mandar sobre contas, tá? Vou mandar um estudo dirigido de contas para vocês fazerem. Vocês treinarem as continhas aí para fazer a avaliação na próxima semana. Assusta não, vai ajudar vocês, na verdade. Tudo bem, pessoal, então eu vou encerrar por hoje aqui. Amanhã a gente volta para continuar falando de biomecânica. Amanhã acho que a gente entra em cinética angular. Isso mesmo. E aí a gente se encontra de novo. Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite. Só uma última dúvida aqui. O exercício Manda, do vídeo. O exercício do vídeo. Ele é para ser entregue quando? Eu vou abrir uma atividade no Google Classroom para entregar para a semana que vem. Durante a semana vocês fazem, postam no Instagram lá. Qual que é a diferença dos dois? Aproveita lá, faz o marketing. Estou estudando física na educação. O cara falou, o que você está estudando aí? Estou estudando física. Ok. Aproveita e faz uma parada. Beleza, então. Boa noite, professor. Valeu. Valeu, boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Se cuidem bem. A gente se vê amanhã.